Fala, gateiros e gateiras, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Thiago. No vídeo de hoje eu vou te falar 10 fatos fascinantes sobre pais gatos. E antes de continuar o vídeo, quero te pedir para se inscrever aqui no canal, porque aqui você vai ter acesso a todas as informações do mundo felino. Também ativa o sininho para você sempre ser notificado quando lançar um vídeo novo, beleza? Então bora pro conteúdo. Bom, todos nós estamos acostumados, né, a ver aquela mamãe gato toda fofinha ali com seus filhotes e tudo mais, e os pais geralmente não fazem parte dessa criação dos filhotes. Mas existem fatos bastante interessantes sobre os pais gatos, que é o assunto do vídeo de hoje, e vocês vão ficar bastante surpreendidos com eles, beleza? Então o número 1, e que é o mais interessante de todos, e que talvez muitos de vocês não sabem, né, é que gatos da mesma ninhada podem ter pais diferentes, pessoal. Então é isso mesmo. Às vezes a sua gatinha deu à luz aí gatinhos totalmente diferentes, né? E isso pode significar que eles são oriundos de pais diferentes também. E isso ocorre, né, através de um mecanismo muito interessante que os gatos têm, chamado superfecundação. Então o que acontece, pessoal? As fêmeas, elas são chamadas de ovulatórias induzidas, ou seja, elas não são como outros animais que ovulam, e quando elas ovulam sem estímulo nenhum, né? Ela tem a época ali que ela acaba ovulando e que ela vai cruzar e vai engravidar, tá? As fêmeas gatas, elas entram no cio, tá bom? Mas elas não ovulam ainda, elas não liberam esse óvulo, elas liberam esse óvulo durante a cópula. Então, quando a sua gata está no cio, ela está lá esperando o macho, chega o macho e vai cruzar com ela, aí sim ela libera esse óvulo. Só que esse macho, muitas das vezes, ele pode acabar não fecundando todos esses óvulos. E os óvulos que a fêmea liberou, geralmente dura durante 24 horas. Ele fica ali permanente, sem morrer, né, por 24 horas. E isso gera um intervalo de tempo para que essa fêmea, ainda no cio, né, ainda aceitando o macho, né, ela acabe cruzando com outro macho logo depois e que o sêmen desse outro macho consiga fecundar esse óvulo, tendo filhotes de pais diferentes na mesma ninhada, né? Então isso é algo muito fascinante e que eu tenho quase certeza que poucos de vocês sabiam. O número 2, os pais gatos não são bons pais, tá? Então isso muitos de vocês já sabem, né? Na verdade, a grande maioria das pessoas sabem, né? Os pais de gatos são pais ausentes, tá bom? Eles não participam da criação ali dos seus filhos, nem nada do tipo, tá? Existem alguns felinos, como os próprios leões, né? Que o pai participa ali da criação do filhote e tudo mais, apesar da grande maioria da criação ser feita pela leoa, tá? O macho ele fica mais ali por questão de segurança do bando, protegendo esses filhotes e tudo mais, mas a criação ali, ensinar as coisas, ensinar a caçar, ensinar a dosar força e tudo mais, é feito pela leoa, tá? E os gatos domésticos, nossos gatos aqui dentro de casa e tudo mais, eles não têm essa questão de cuidar dos seus filhotes. E isso é uma questão mais evolutiva mesmo, né? Os gatos, sendo animais um pouco solitários, né, na natureza, eles não desenvolveram essa questão de ser pai, né? Eles não desenvolveram esse apego e essa questão de ajudar na criação. Por quê? Porque os gatos machos, né, eles cruzam com diversas fêmeas. O maior intuito ali do gato macho na natureza vai ser tentar, né, ser um gato extremamente dominante, conquistar diversos territórios, e com isso ele vai ter nas suas mãos, né, diversas fêmeas. Para quê? Para que ele consiga passar o seu gene, né? Essa é a questão evolutiva, né? Essa é a seleção genética que é feita. O mais forte cruza com mais fêmeas e, consequentemente, passa mais os seus genes, tá? Então o gato macho ele não está interessado em ficar ali durante vários meses, 2 meses ali, né, com a mãe fêmea, e depois outros mais 2 meses, 3 meses no mínimo ali, cuidando e ensinando seus filhotes. Para ele, isso não é funcional. Mais funcional para ele é cruzar com essa, depois ele vai embora, cruza com outra, para que assim ele consiga passar todo esse seu gene, tá? Então, basicamente é por isso que os pais gatos não são bons pais, né? Eles não têm essa questão aí de participar da criação dos filhos. Número 3, os siameses podem ser uma exceção, então isso aqui também é muito interessante. Quem tem um gato siamês, a gente tem aqui o Zuzinho, sabe que siamês, né, 99% das vezes, são gatos extremamente carinhosos, extremamente calmos, que são muito afetivos mesmo, tá? Então, por exemplo, se você está buscando um gato assim, né, que quer te amar o tempo todo, qualquer hora que você
quiser um colinho, ele vai estar lá, né? Ele vai querer te amar o tempo todo. Eu recomendo que você tente um siamês, tá? O siamês, ele é esse gato mais tranquilo. E existem pesquisas também que mostram, né, que o siamês, né, não um siamês na natureza, tá? Até porque ele é uma raça, né, que foi criada pelo ser humano, tá? Mas o siamês, dentro de casa, em gatis, né, e tudo mais, ele é um pai gato que pode sim participar da criação do filho, né? Então o pai gato, ele pode ficar lambendo seus filhotes, ele pode brincar com os filhotes, tá? Coisa que outros gatos geralmente não fariam, né? Alguns pais gatos, se a sua gata, por exemplo, der à luz aí na sua casa, né? E você tiver o pai gato morar na sua casa, por exemplo, eu vou até falar mais pra frente de alguns perigos que podem acontecer, né? O gato, em vez de não cuidar, além, né, de não cuidar do filhote, ele pode acabar oferecendo perigo para ele, tá? Mas do siamês não, ele é um gato que pode sim participar da criação do filho, lambendo, interagindo, brincando, dando carinho, dando amor, o que é algo muito extraordinário. Isso só mostra o quão incríveis os siameses são, quão afetivos, o quão carinhosos eles são com nós, mas também com outros gatos e principalmente também com seus filhos. Número 4, eles podem ter centenas de filhotes, tá, pessoal? Então, ao contrário das fêmeas, por exemplo, que geralmente elas vão ter o cio, né? Aí elas vão cruzar ali e geralmente elas vão ter ali a gestação por volta de uns 2 meses. Então, estima-se, né, que todo esse processo de entrar no cio, engravidar e ter o bebê, né, custe para a fêmea aí em torno de por volta de uns 4 meses aí, tá? Então, estima-se que uma fêmea ela pode ter 3 ninhadas por ano. Cada ninhada aí, né, contendo por volta de uns 4 filhotes, né, que é a média, pode ter mais ou pode ter menos, mas é a média, tá? Então a gente vai ter uns 12 filhotes por ano. Isso contabilizando a vida inteira da gata, que pode viver aí por volta de uns 15 anos, estima-se que uma gata que viva até 15 anos, se ela der à luz todo ano, por exemplo, nessa quantidade, o máximo que uma gata fêmea pode ter é 180 filhotes. Agora, imagina um gato macho que tem um território gigantesco, tá? O território do gato macho, ele é raio de quilômetros, tá? E se ele for um gato extremamente dominante, ele vai ter todas as fêmeas daquele território para ele, tá? Então, imagina ele cruzando com 10 fêmeas no mesmo dia, né? E no outro dia ele cruza com mais 5, né? Imagina a quantidade de filhote que esse gato pode ser pai, tá? Então, é uma quantidade, sim, enorme, enorme mesmo. Então, os pais gatos, né, eles podem ser pais de milhares, né, milhares mesmo durante a sua vida. E é por isso também, né, que já entra lá naquela questão que eu falei, que eles não são bons pais, porque para eles estão interessados em fazer muitos filhos para passar seu gene para frente e não cuidar de 4 ali naquela ninhada e ajudar na criação deles, tá? Número 5, os pais gatos respondem diferente ao som do filhote. Também teve uma pesquisa muito interessante que mostrou isso, que quando o filhote ele faz aquela vocalização dele pedindo ajuda, ele está com fome, né, ele está sentindo frio, enfim, qualquer dificuldade que ele esteja enfrentando, aquele filhotinho bem pequenininho, recém-nascido, aí ele começa a fazer aquelas vocalizações bem fininhas, a mãe, ela vai até o filhote na mesma hora, ela vai lá cuidar desse filhote e ver o que ele está precisando. O gato macho, ele não tem esse tipo de resposta tão evidente. Alguns, né, no estudo, tiveram essa resposta e os que tiveram foram mais atrasados. Eles têm uma questão, né, a teoria dessa pesquisa não é comprovada cientificamente ainda, mas a teoria é que as fêmeas gatas, elas evoluíram e adquiriram certas qualidades auditivas, então elas têm uma audição um pouco diferente da do macho, então isso faz com que elas consigam identificar melhor esse som do filhote para saber que ele está precisando de algo e também ativar essa questão de urgência na cabeça dela. Então é por isso que ela vai rápido lá cuidar deles. Os machos não. Alguns até iam, mas quando eles iam, talvez eles demoravam muito para ir, eles não iam na mesma hora, igual a fêmea, tá? Então os machos, eles não escutam esse miado de urgência dos filhotes da mesma forma que a mãe, né? Só a gente parar para pensar, os gatos machos, na evolução, eles basicamente nunca participaram da criação dos filhos, então para eles essa questão auditiva não foi tão
boa para eles evoluírem, né? Para eles adquirirem. Não fazia muito sentido, né? Porque eles não usavam. Agora, as fêmeas, elas sempre criando os filhotes, né? Elas adquiriram essa qualidade que faz sentido para ela. Número 6, os pais podem agir agressivamente perto dos filhotes, tá? Eu já vou falar sobre o 7 também, que é dos dois parecidos, que aí dá para falar dos dois juntos, tá? E o número 7 eles podem até matar os filhotes, pessoal. Então, assim, os gatos machos, né? Eles têm uma questão, os não castrados, né? Que vão ser os pais, obviamente. Eles têm uma questão muito grande de territorialidade. Então, eles têm um território, como eu disse, gigantesco. E para eles, não é interessante ter outros gatos machos dentro do seu território. Ele quer expulsar esses gatos, tanto por questões de recurso, né? Mas também por questões de fêmeas. Eles querem ter as fêmeas todas para eles. Então, eles querem manter ali no seu território, basicamente, as fêmeas, né? Principalmente as no cio, e os machos eles querem expulsarem. Então, eles são animais extremamente territoriais. Agora, traz isso para dentro de casa, tá? A gata fêmea com seus filhotes, eles começam a crescer um pouquinho ali, né? E esse gato macho sendo extremamente territorial. Na cabeça, não se sabe, né, obviamente, mas ele pode ter esse pensamento de não saber se aqueles filhotes são deles também. Como eu disse, a fêmea ela pode ter filhotes de mais de um pai, né? Pode ter filhotes de 2 pais. Então, para ele, primeiro, ele não sabe se aqueles filhotes são deles, né? Tem a mesma questão lá dos leões, né? Quando um leão ele briga com outro leão de um outro grupo, né? E ele ganha a briga, ele vai lá e mata todos os filhotes, né? Por quê? Porque ele quer só a linhagem dele, ele não vai deixar filho de outro leão sobreviver ali, né? Os machos podem ter um pouco disso também, eles podem ser agressivos. E tem a questão da territorialidade. Tem 4 filhotes ali, eles começam a crescer. O macho, ele pode começar a se sentir um pouco desafiado, né? Porque, opa, tá crescendo mais 4 filhotes aqui. Talvez não tenha recursos para todos aqui, então eu vou ser um pouco agressivo com eles aqui para mostrar ou quem manda, né, para mostrar quem é o dominante aqui, ou ele pode até ser agressivo, né, no intuito de tentar expulsar esses filhotes dali e tudo mais. Então, o interessante, pessoal, se você tem uma gata fêmea que acabou de parir na sua casa, por exemplo, que você mantenha o gato macho se for pai ou se for outro gato macho, tá? Principalmente não castrado, longe da fêmea e dos filhotes por pelo menos 2 meses aí. E a questão de matar, pessoal, ela pode estar muito ligada ao instinto de caça do gato. Por quê? O gato ele não vai matar por maldade ali, igual o leão mata só por uma questão de acabar com a linhagem do outro, tá? Isso não é comprovado, nem tem estudos, nem nada do tipo, mas não acontece, né? Ele não mata por maldade, mas ele pode acabar matando pela questão de, né? Ele acaba vendo aquele filhote, o filhote ele é muito pequenininho, então aquele filhote ele pode parecer muito bem um ratinho, né? Imagina um filhotinho cinza desse tamanhozinho ali, pequenininho, né? O gato macho não castrado, que vive na rua, né? Que tem todo esse instinto de caça bem instalado dentro dele, vê um filhotinho desse, ele pode acabar indo lá e matando esse filhote, confundindo realmente com uma presa, tá? Uma outra dúvida que alguns de vocês têm, né, é sobre uma fêmea que a própria mãe acabar matando o seu filhote, tá? Algumas fêmeas podem fazer isso, por quê? Porque às vezes ela vê que aquele filhote não tá tão forte na cabeça dela. Ele pode estar doente e ela vai lá e mata para salvar os outros filhotes na cabeça dela, tá? Porque ela acha que ele tá doente, ele pode acabar passando essa doença para os outros filhotes, então ela mata ele nesse sentido de salvar os outros, tá? Geralmente é por isso que acontece, mas tem até uma espécie, não é a mesma coisa, mas um tipo de depressão pós-parto, que a fêmea, ela pode até acabar matando todos os filhotes. Por quê? Se a fêmea está extremamente estressada, ela vê que aquele ambiente, aquele território não tem recurso suficiente, se ela vê que aqueles filhotes correm perigos, que eles não vão prosperar naquele ambiente, né, porque ele não tem comida, não tem nada direito, é um ambiente extremamente estressante, ela pode acabar matando esses filhotes, todos eles, né, para meio que salvar eles, né, salvar assim, no sentido de não querer que eles cresçam naquele ambiente que para ela tem falta de recursos, tem tudo, então ela pode acabar fazendo isso para meio que dar um alívio na vida desses gatos aí, né, infelizmente é o pensamento dela, né, ela não tem toda essa capacidade de raciocínio como nós humanos, mas infelizmente acontece. Número 8,
eles nem sempre reconhecem seus filhotes, tá? Então é um pouco intuitivo de se pensar também, né? Porque o gato macho ele vai lá, cruza com a fêmea e depois ele vai embora. E ele cruza com outra fêmea e depois ele vai embora. Grande minoria dos pais gatos, né? Tirando aqueles que vivem dentro de casa, por exemplo, se o seu gato macho é não castrado cruzou com uma fêmea sua dentro da sua casa, não castrada também, aí sim, geralmente ele vai ter contato com esse filhote. Agora, o gato da rua, ele não vai ter contato com o filhote, ele vai ficar cruzando com várias fêmeas, e é isso, né? Então, por não ter contato com seus filhotes, eles acabam não reconhecendo eles. Então, ele pode acabar matando, né? Por conta disso. Ele cruzou com uma fêmea ali, 2 meses depois ele estava andando no seu território, a fêmea saiu para comer alguma coisa, e ele viu no meio daquele matinho, aquele bichinho desse tamanhozinho cinzinho, que ele confundiu com um rato, ele foi lá e comeu, tá? Então, isso pode acontecer bastante, os gatos não reconhecem, inclusive as fêmeas, quando os seus filhos, né, eles crescem, ficam bastante adultos, as fêmeas não têm mais também essa visão de filho, ele não enxerga aquele gato como um filho dela, tá? Ele enxerga como um outro gato. Ela tem uma afeição muito grande? Tem um carinho, tem uma ligação extremamente forte, tá? Isso é inegável, mas ela não enxerga ele como um filho, tá? Número 9, eles possuem, né, rituais de acasalamento interessantes, tá? Então tem 2 coisas bastante interessantes que os gatos machos fazem antes de cruzar, na verdade 3, mas uma é bastante rara, né, que é bastante rara, é o macho lamber a vulva da fêmea, tá? Então quando ele lambe a vulva da fêmea, ele pode estar buscando ali estimular aí essa fêmea ao acasalamento, estimular também a ovulação da fêmea, tá? Pode ser um tipo de tentativa, tá? Mas não é muito comum de ver esse comportamento. Os mais comuns de se ver é o famoso caterwauling, que é uma vocalização específica que o gato macho faz, parece bastante um choro, você pode escutar isso na rua, né, de manhã, principalmente quando um gato começa a fazer essa vocalização para tentar encontrar fêmeas no cio, tá? É uma vocalização um pouco estranha aí, e ela só é feita por gatos machos não castrados que estão buscando fêmeas, tá? É uma vocalização exclusiva para esse intuito. E o outro é morder a nuca. Então, eu não sei se você já tiver a oportunidade de ver gatos cruzando, né? Pode parecer para você um ato muito agressivo, né? Por quê? Porque o gato macho, ele monta na fêmea, ele vai lá e morde a nuca dela, e ela fica lá vocalizando, parece que está sentindo dor, o macho vai lá, faz o trabalho dele, depois ele sai, tá? Mas, pessoal, o que vocês não sabem, né, que além de não ser agressivo, assim, é agressivo para nossa cabeça, tá? Mas para eles é necessário, porque isso mostra para a fêmea que ele é um gato dominante, que ele é um gato forte, que ele está passando genes fortes para ela, para os filhos dela, né? Se o macho for cruzar com ela ali e nem morder a nuca dela, ela pode acabar até saindo, não deixando o macho cruzar, porque ele não demonstrou força suficiente, poder suficiente para conquistar ela. Então essa mordida na nuca é nesse intuito do macho mostrar para ela que ele realmente é dominante, tá? E tem questões também tem pesquisas que tentam descobrir, né? Não tem tanta resposta, ainda não tem uma conclusão muito óbvia, né? Mas os gatos machos, por exemplo, né? Não sei se os não castrados, tá? Eles têm aquelas famosas espículas no pênis, que é aquelas farpinhas no pênis dele, que é testosterona dependente, ou seja, quando você castra o macho, eles perdem esse espículo. Então, se seu gato macho é castrado, às vezes você viu isso na internet, foi procurar lá no pênis dele e não achou e ficou preocupado, não precisa preocupar. Quando castra, essas espículas somem, né? E essa espícula, muitos estudos mostram que ela é a responsável por estimular a ovulação da fêmea. Então, quando entra essa espícula e causa ali aquela fricção, isso estimula a ovulação da fêmea, e muitos também acham que pode acabar gerando algum tipo de dor na fêmea, né? Por isso que ela pode acabar vocalizando em conjunto com aquela mordedura da nuca dela, tá? E número 10, os filhotes podem ter a personalidade do pai. Também existem pesquisas bastante interessantes que mostram isso. O gene do gato responsável pela sua personalidade é oriunda do pai, tá? Então, por isso, né, se você parar para pensar, por isso que muitos gatos de rua
são mais agressivos, podem, né, ser, não é todos, mas podem ser um pouco mais agressivos, né? Eles podem ser um pouco mais territorialistas, eles podem ser um pouco mais ariscos, né? Um pouco mais com medo ali, né? Por quê? Porque seus pais, eles têm uma personalidade de rua, provavelmente. Eles nasceram, cresceram na rua, tá? E isso vai ser passado para o seu filho geneticamente, tá? Em gatis, por exemplo, se faz muito esse trabalho de selecionar gatos machos mais mansos, mais tranquilos, mais carinhosos e botar eles para cruzar, porque já se sabe que o gene do pai tem um papel enorme na formação da personalidade do filhote, tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Antes de terminar, quero te lembrar que eu tenho minha loja de produtos pet, onde você pode comprar qualquer tipo de produto para o seu gatinho. Eu deixo o link aqui embaixo na descrição e peço que você me dê uma preferência, porque assim você está contribuindo muito no meu trabalho aqui no YouTube, beleza? Muito obrigado pela atenção de vocês, até o próximo vídeo.